para ver se está ouvindo. Cuidado pra não bater na mesa. Não estou ninguém ainda. Olá pessoal, uma boa noite. Mais um minutinho, estamos iniciando a leitura e os comentários. Mais um instantinho só. Vanessa entrou. Olá, só um minutinho, logo estamos iniciando, tá? A leitura e os comentários. Mais um instantinho. Lembra como é que funciona, né? Faz a prece. Tá na hora? Tira mais um minuto. Pode fazer a prece. Olá pessoal, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Espero que todos nós tenhamos êxito, né, nessas leituras e os comentários. E para iniciar o trabalho, fazemos a nossa prece de iniciamento. Vamos rogar a Jesus. Senhor Jesus, rogamos a Ti neste momento que possa adentrar sobre nosso lar, Senhor. A todo nós, a todo que está assistindo neste momento, Senhor. Derrame a paz sobre este lar, Senhor Jesus, sobre essas pessoas. Acalma este coração, tranquiliza esse espírito, Senhor. E que possa a Tua luz estar presente, Senhor Jesus, no caminho desses irmãos, de cada um de nós, Senhor, tranquilizando, acalmando o vosso espírito. E que a Tua luz, Mestre amado, possa nos fortalecer para o propósito que Jesus nos quer de nós. Rogamos a Ti, Senhor, a Tua paz e o Teu amor, com a oração, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Pai, as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixem cair em tentação, mas livrai-nós, Pai, de todos os males, porque Teu reino é a glória e a paz, hoje e sempre. Desde já, Senhor Jesus, pedimos para que fazei dessas águas no percurso dos trabalhos, as águas frutificadas, para defender as maldades de vosso corpo. Graças a Deus. Amém. Olá pessoal, uma boa noite a todos. Se alguém na sua casa quiser água frutificada, pode estar colocando um copo com água ao lado aí, né? E nós vamos pedir também para que ela seja frutificada. No percurso do trabalho, esta água está sendo frutificada. E pode ter certeza, é um grande remédio para nos fortalecer no propósito da bondade de Jesus.
E a leitura hoje, eu escolhi uma leitura muito boa para nós, o Livro dos Espíritos. Eu sempre faço no Evangelho e hoje é a primeira vez que vou fazer no Livro dos Espíritos. E o tema, lembrança da existência corporal. Quando nós partimos, nós temos lembrança da vida corporal aqui, né? No plano espiritual. Então, lembrança dessa existência. Nós temos quando nós partir, nós desencarnar. E a primeira questão 304, lá no Livro dos Espíritos, fala assim: o espírito se recorda de sua existência corporal? Então a pergunta aqui, se o espírito, aquele que deixou o corpo, ele lembra da existência corporal dele. E é muito interessante isso aí, porque nós vamos partir desse planeta Terra. E vem falando assim: sim, isto é por ter vivido várias vezes como homem. Ter vivido várias vezes como homem. Ele se lembra do que foi. E eu afirmo que, às vezes, ele ri de piedade de si mesmo. Então, as coisas é tão interessante que no plano espiritual, chegando no plano espiritual, é totalmente diferente. Ele se lembra do que ele fez na Terra, das coisas. Aquilo que é bom para ele, ele lembra. Muitas coisas nós vamos ler mais na frente que ele não vai se lembrar porque não interessa para ele. Então, tem uma profundidade grande de aproveitamento no plano espiritual. E ele se ri das coisas que ele fazia na Terra, muitas das vezes ele ri dele. Aí tem só uma notinha aqui, fala assim: como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri da loucura de sua juventude, ou das criancice de sua infância. Então uma criança, quando ela está viva, ela faz muita coisa, e naquele tempo de crescimento, ela esquece. Muitas coisas ela esquece daquilo que ela brincava, aquilo que ele era, né? A maneira dele ser, porque vai evoluindo, vai virando um adulto. O espírito, ao chegar no plano espiritual, tem coisa aqui na Terra que ele vai rir das coisas que ele aqui na Terra exerceu. Às vezes até coisa desnecessária. Então, é muito sério a questão de nós ter uma consciência da partida para o plano espiritual. É muito interessante. 305 a questão, no Livro dos Espíritos ainda, pergunta: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de uma maneira completa, inesperada após a morte? Ela apresenta completa, inesperada depois da morte? Simplesmente nós morreu, chegou lá, no estalar de dedo, nós vamos lembrar, assim, apresentar dessa maneira? A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de uma maneira completa e inesperada após a morte? A lembrança de que ele viveu na Terra vai aparecer como? Rapidamente? Tudo? Detalhes? Será que é dessa maneira? É muito interessante isso aí, porque nós vamos morrer e vamos chegar no plano espiritual. E esse estudo de hoje faz com que o nosso espírito se evolui para chegar na hora do desencarne e nós esteja preparado. Toda a leitura desse evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, faz nos preparar para a partida para o plano espiritual. Então é interessante. Hoje, infelizmente, nós não podemos estar na casa, né, trabalhando, mas nós vamos fazer pela live. E isso aí é muito importante. Vou ler de novo a pergunta para ler a resposta. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de uma maneira completa e inesperada após a morte? Não. Retoma pouco a pouco, como algo que surge da neblina, e à medida que ele vai fixando sua atenção nela.
na medida que quando nós desencarnar, e na medida que nós estamos no plano espiritual, pouco a pouco nós vamos lembrando do nosso passado, o que nós fez, porque eu errei tanto, porque eu acertei. Então aí vai se descortinando na mente dele. Mas pouco a pouco, não é rápido, igual muitos pensam que chegou lá, né? Vai dormir, chegou lá, às vezes vai deparar com a realidade total. Não é assim, é devagarinho e vamos ser esclarecidos, porque ela tem muitos irmãos espirituais esperando cada um de nós. E esses irmãos é aqueles que deu proteção para nós reencarnar. E muitas das vezes eles estão lá no plano espiritual ainda. E chegando lá, nós vamos deparar com eles para o nosso esclarecimento, e aos pouquinhos nós vamos encontrando a luz da verdade que é Jesus. É muito interessante e nós precisamos estudar muito, porque o estudo é aquilo que ninguém tira de nós. Ninguém. Conhecimento nunca é demais. E é interessante. E vem na questão 306, falando assim: o espírito se lembra em detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto retrospectivo num piscar de olho? É aquela questão que eu falei no começo. Se num piscar de olho é uma retrospectiva, né? Apresenta todo o detalhe da nossa vida? Pelo que falou a pergunta lá em cima, a resposta, com certeza não é assim, né? Ele vai lembrar, sim, de muitas coisas, dependendo da sua evolução também. Porque aqui a lembrança mostra a evolução de cada um de nós na Terra no plano espiritual. Evoluímos, partimos para o plano espiritual, um mais evoluído, o outro menos. E por isso Jesus falou assim, que a casa do meu Pai há muitas moradas. Uma delas te pertence. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Essa passagem do Evangelho. Se a casa do meu Pai há muitas moradas, então uma pertence para você, uma para mim, depende da evolução. Às vezes vocês são bem mais evoluídos do que eu, né? E eu então vou ficar num plano mais inferior. E outros vão para o plano mais superior, porque tem uma evolução maior. E um dia seremos espíritos puros. Chegamos lá um dia, não sei como Jesus, mas como Jesus foi, nós vamos chegar assim. Nós foi feito para evoluir. Nós nascemos no planeta Terra para essa evolução. E quando nós deixar de nascer aqui no planeta Terra, nós vamos reencarnar em outros planetas, dando continuidade na evolução do espírito. Que a matéria simplesmente morrendo, como nós estamos fazendo aqui, lendo, fica na Terra e nós partimos para o plano espiritual. É muito interessante isso aí. Tá? E o espírito se lembra em detalhe de todos os acontecimentos de sua vida, apreende o conjunto retrospectivo num piscar de olho. Vamos ver a resposta. Lembra-se das coisas em razão das consequências que tem sobre seu estado de espírito. Porém, pode perceber que há circunstâncias de sua vida às quais ele não atribui nenhuma importância. E, portanto, nem mesmo procura lembrar. É interessante isso aí, porque quando nós morremos, nós sabemos que somos espírito individual, temos uma evolução, aprendemos aqui e vivemos no plano espiritual. Mas não vamos lembrar de tudo. Tem coisa que nós nem vai lembrar. Igual fala aqui, por que ele não vai lembrar? De coisa que não interessa para ele. Ele vai lembrar daquilo que traz conhecimento para a evolução dele. Assim é a mesma coisa. Uma coisa que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia aqui na Terra, às vezes nós deixamos de fazer. Porque não tem utilidade na nossa vida mais. Nós vamos evoluindo um ponto que aí nós deixamos de fazer algo na nossa vida. E é preciso prestar atenção, porque todos nós mudamos. Eu querendo ou não, você querendo ou não, nós mudamos. Nós evoluímos, sim. O espírito evolui.
e nós vamos transformar. Assim é o espírito no plano espiritual. Se ele for lembrar de todo o detalhe, e ele pode lembrar num piscar de olho também, entendeu? Mas aquilo que tem necessidade, com certeza ele vai lembrar, porque ajuda ele a subir a evolução do espírito. É muito interessante isso aí também, né? Vamos ver a questão aqui, 306. Gente, esse livro aqui dos espíritos, ele é mais de 1000 pergunta e resposta, viu? Escrita pelo Kardec, né? E respondida pelos espíritos. E vem falando assim: se quiser, poderia lembrar-se dessas coisas? Se ele quisesse, poderia lembrar dessas coisas? É interessante, né? Porque se você desencarnou, eu desencarnei, cheguei no plano espiritual. Se eu quiser lembrar de tudo, eu poderia lembrar? Você poderia? Com certeza poderia, né? Mas qual é a utilidade de lembrar de tudo? Igual eu falei ali na pergunta atrasada, aquilo que traz evolução para nós vamos lembrar sim. Aquilo que não tem necessidade, então, não tem por que lembrar. A evolução nossa é constante. A evolução do espírito é constante. A matéria, às vezes, prende um pouco o espírito. E por isso nós preocupamos muito com os detalhes aqui na Terra, sendo que o espírito não preocupa com esses detalhes, né? Vamos ver a resposta? Vou ler a pergunta de novo. Se quiser, aqui tá, porque lá em cima fez essa pergunta, aqui ele está perguntando de novo. Se quisesse, poderia lembrar-se dessas coisas. Então ele poderia lembrar de tudo, né? Dessas coisas. E vem respondendo assim: pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidente. De todo detalhe e incidente ele pode lembrar. Tanto dos acontecimentos como de seus pensamentos. Até os pensamentos ele pode se lembrar. Mas olha o que fala aqui. Mas, quando não há utilidade, não o faz. É interessante isso aí, né? Assim mesmo é nós. Quando nós fazemos uma coisa no nosso dia a dia que não tem mais utilidade, nós paramos de fazer. Aí vem a oração do Pai Nosso, aqui na terra como nos céus. Então, se não tem utilidade, por que nós vamos ficar ali batendo na mesma tecla? Se você digitou uma letra, para que pôr duas, uma atrás da outra? Não vai ter necessidade, é só uma. Assim somos nós evoluímos, então não tem necessidade disso mais. Aí é o espírito. Então, ele não o faz. Fica lembrando, eles poderiam até detalhes, hein? Até os pensamentos nossos no plano espiritual, o espírito pode lembrar. Porque é como uma retrospectiva. É como uma televisão que passa, como nós estamos vendo aqui. Aí começa a passar, se ele quiser ver. Mas não tem necessidade para a evolução dele mais. Há alguma coisa sim. Faz com que ele lá estando estudando, é preciso dele lembrar dos detalhes aqui na Terra para ter essa evolução. Então, nós somos espírito evoluindo na Terra para continuar evoluindo no plano espiritual. É muito interessante, né? Interessante isso aí. 306, a questão lá no Livro dos Espíritos. 306A. Ele entreve o objetivo da vida terrena em relação à vida futura? Então ele prevê a vida terrena com essa vida futura dele? Aí igual nós já lemos lá atrás, lá nas perguntas, com certeza ele pode sim ter esse detalhe aí e rever tudo aí nessa vida dele, né? Ele entreve o objetivo da vida terrena em relação à vida futura? Mas o que vai acontecer? Será por quê? Ele tem esse pensamento, eu estive na Terra, estou aqui. O que ele sente? Como ele vai ver essas coisas? Qual a serventia que tem para ele, né? E vem a resposta respondendo assim: ele entreve o objetivo da vida terrena em relação à vida futura.
Seguramente ele o vê e compreende muito melhor do que quando vivia em seu corpo. Quando vivia no corpo, ele vê e entende muito melhor. Compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito. O infinito é a evolução, viu? E sabe que a cada existência livra-se de algumas impurezas. A cada existência que ele vive aqui na Terra, nós deixamos impureza nossa, quer dizer, nós transformamos. E aquilo que nós transformamos, então nós não vamos usar aquilo que era inferior. Se nós já transformou, para que nós usar o que é inferior em nós? Então nós deixamos de usar, é o que está falando nesse título aqui dessa leitura. Então é muito interessante que nós paramos para pensar na evolução que nós estamos tendo aqui na Terra. E a hora que chegar lá, qual é a maneira que nós queremos? Lá no Evangelho fala muito bem lá, Jesus, até essa semana eu estava lendo ele, de separar as ovelhas das cabras. Então, a ovelha produz uma lã riquíssima. E os cabras, então, vai ser posta à esquerda de Jesus. E essas cabras aí, às vezes, não trabalham. Somos nós, às vezes, e nós vamos ficar à esquerda de Jesus. Mas a ovelha, sendo aquele que trabalha, fica à direita. Vinde à minha direita, porque és bom trabalhador. Vinde à minha esquerda, porque és mau trabalhador, mau servidor. Então Jesus quer que nós trabalhemos com o amor, o sentimento. E mais para ter esse amor e esse sentimento, é necessário que nós tenhamos evolução. Evolução de conhecimento. E esse conhecimento nós adquirimos como? Aqui, ó. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da Bíblia. Ah, mas é católico? Que importa? Não importa se é católico, tem evolução também. Ah, mas sou evangélico. Que maravilha que já é evangélico. Também tem evolução também. Mas tem que exercitar a lei do amor, transformando o nosso coração, nossos atos, a nossa vida, para que esse espírito, ao chegar no plano espiritual, encontre-se um lugar apropriado, aonde nós queremos mesmo. Porque é a casa onde nós iremos morar no plano espiritual. Lá no plano espiritual nós encontramos parentes, amigos, companheiros de trabalho muito anterior, antes de nós nascer aqui na Terra. Pessoas compromissadas com o trabalho nosso anjo de guarda compromissou com nós aqui na Terra. E por isso que é a nossa transformação. E nesse momento que nós fala de Jesus, que nós fala da mudança, da transformação, nós adquirimos uma energia do universo. Energia boa. Porque não pode ter energia má, onde estamos falando de Jesus, da mudança, da transformação, não tem como a energia negativa chegar a nós. Porque os espíritos enviados do Cristo está trabalhando e transmitindo essa energia para a grande transformação da humanidade. E nós precisamos estar atentos. Porque chegará um dia que seremos cobrados. E esse dia, muito estamos partindo para o plano espiritual através da epidemia. E às vezes vai sem conhecimento, coitado. Que bom seria se todas essas pessoas que desencarnassem, com esses 4.000 e tantas pessoas, tivessem conhecimento de Jesus, da evolução que Jesus quer de cada um de nós. Seria muito bom. Ontem foi dia do culto do Evangelho aqui em casa. Eu estava conversando com a minha esposa, com a minha filha, porque quando nós queremos fazer a transformação, nós temos um interesse muito grande de ler o Evangelho. Uma vez por semana, o culto do Evangelho no lar. Ajuda o esposo, a esposa, a filha, o filho. Ajuda até o vizinho. E esse culto do Evangelho no lar, além de assistenciar os nossos vizinhos ao lado, ele passa a assistenciar a quadra, onde nós moramos. Agora imagina aqui na cidade de Inhumas, se todos, ou aonde na sua cidade,
todos fizessem o culto do evangelho no lar, ou senão cada quadra uma pessoa fazer. A espiritualidade estaria trabalhando muito mais, porque tem a espiritualidade cuidando desses cultos do evangelho, como os postos têm os médicos, postinho de saúde. Aí significa, então, a minha casa está sendo um posto de auxílio à espiritualidade e à energia para a cidade. É interessante, porque tem sentido. E foi isso que Jesus fez. Ele ia até as casas das pessoas pregando o evangelho, ensinando como fazer esse culto do evangelho no lar. Então, a nossa partida está próxima. Ah, mas você não pode falar que está próxima? Quem falou que não pode? Tu sabe, você sabe que está próximo. Porque hoje a média de idade é 70, 80 anos. Se nós chegássemos aos 100, estava bom. E eu estou com 61. Muitos falam assim, ah, não, eu já posso morrer porque eu já vivi muito. Não, eu quero aproveitar o máximo nesse corpo aqui, ó. Eu, Auro, como espírito, você, como espírito, tem que aproveitar o máximo desse corpo para purificar o seu espírito, para purificar o nosso espírito para o plano espiritual. E é lá aonde a nossa consciência nos cobra de detalhes. Imagina aquele que erra bastante, será muito cobrado, porque a consciência dele fica numa retrospectiva. Porque lá nós nos deparamos com a verdade. Querendo ou não, um dia nós deparamos com a verdade. Às vezes nós ficamos 1, 2 anos, 5, 8, como André Luiz, no livro de André Luiz, ele sofreu 8 anos no umbral. Só quando ele não achava mais solução, ele rogou a Deus, pedindo a Jesus que iluminasse. E veio os mensageiros do Cristo e acolheu ele, levou para uma colônia de tratamento. Ele sofreu 8 anos, não precisava. E nós não precisamos sofrer no plano espiritual. E nem aqui. Então é interessante porque nós precisamos encontrar o caminho mais justo para o Jesus. Então às vezes a gente pensa assim, ah, eu estou ajudando aquela pessoa lá. Não, está ajudando a si mesmo. Ah, eu levei uma cesta para aquela pessoa. Não, levou para ele não, foi para você mesmo. Eu precisava de levar aquela cesta, eu precisava de ouvir aquela palavra, e eu precisava de escutar aquela palavra, e eu precisava de levantar aquela pessoa, porque é eu que estou precisando. Eu simplesmente levantei ele, você levantou ele, mas a gratidão de Deus para com nós é muito grande, porque ele retribui centúplico pelo aquilo que nós fazemos de bom, porque é o que Jesus quer de nós. Deixa eu ver se eu acho mais um trechinho aqui. E vem falando assim, 307, o Livro dos Espíritos. Como a vida passada fica impressa na memória do espírito, por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta diante dos olhos. Interessante isso aí. Vou ler de novo aqui para ficar mais detalhado. Como a vida passada fica expressa na memória do espírito. Como ela fica expressa na memória do espírito, a vida passada. Por um esforço de sua imaginação, ou como um quadro que se lhe apresenta diante dos olhos, como um quadro que se apresenta diante dos olhos. Interessante, né? Imaginou, chegando lá no plano espiritual, um quadro lá se apresenta a tua vida todinha, com detalhe aqui na Terra. O esforço dele que faz ele lembrar. Como será, hein? Vamos ver a resposta? Como a vida passada fica expressa na memória do espírito, por um esforço de sua imaginação, ou como um quadro que se lhe apresenta diante dos olhos? Vem a resposta. De ambas as formas, todos os atos que desperta interesse em ser lembrados são, para ele,
como se estivesse presente. Todo o quadro para ele são como se estivesse presente. Os outros permanecem de uma forma mais ou menos vaga na mente, ou completamente esquecida. Quanto mais desmaterializado, olha o que fala aqui, hein? Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância dá às coisas materiais. Muitas vezes evoca um espírito que acabou de deixar a terra e ele não se lembra dos nomes das pessoas que amavam, nem mesmo dos detalhes que para ti parecem importantes, por interessarem pouco a eles. Essas coisas caem no esquecimento. Lembra com clareza dos... Olha o que fala aqui, gente. Muito interessante. Lembra com clareza dos fatos principais que o ajudam a melhorar. Ele só lembra dos fatos que ajudam eles a melhorar. No plano espiritual, nós vamos encontrar na nossa memória aquilo que ajuda nós a melhorar, a evoluir. É igual eu falei atrás lá. Se nós não precisamos mais daquilo que nós aprendemos, então nós podemos exercitar quando tem utilidade. Se não tem utilidade, nós descartamos. Aí é o espírito. Ele lembra das coisas que fazem ele melhorar. Vamos supor, por exemplo, um espírito que roubam, que matam, que estrupam. No plano espiritual, quando ele estiver lá no plano espiritual, pode ser que ele vai lembrar das coisas erradas para ele se arrepender e fazer tudo certo. Ele vai estudar aquilo de erro e colocar em prática o amor do Cristo. Aquilo de bom nós vamos lembrar se for necessário nós continuar fazendo o que é de bom. Então sempre nós vamos estar lembrando, vice-versa, o dia bom e o dia ruim. Se for necessário para a nossa própria evolução. Nós temos que parar para pensar. Gente, é a primeira vez que estou fazendo essa explicação dentro do Livro do Espírito. Estou adorando. Sempre faço dentro do Evangelho. Tudo tirado do Evangelho. E hoje eu estou dentro dessa Livro dos Espíritos, Lembrança da Existência Corporal. É muito interessante esse livro. Nós precisamos ler. Lá no Grêmio, nós estamos estudando ele. Só como a pandemia agora, estamos parados, mas nós vamos voltar. Estamos lá com uns 10 pessoas estudando. E é um diálogo maravilhoso, que às vezes eu não entendo, você entende, você explica, eu compreendo. E se eu compreender, explicar e você não saber, você também está aprendendo. E é muito fantástico isso aí. Então ele vai lembrar de coisas que têm utilidade para a evolução dele no plano espiritual. Não existe essa coisa de sofrer eternamente. Não existe essa coisa de ir para o inferno. O inferno não existe. Nem o céu. Para ter certeza. Ah, mas o céu, eu quero ir para o céu. Aonde é o céu? Fica assim, aonde é o inferno? O espírito não foi feito para sofrer, foi feito para evoluir. E se há muitas moradas na casa do meu pai, então nós moramos de acordo, nós vivemos. Se nós somos mal, imos para um lugar, um planeta como a Terra, ruim. Se somos bons, tem o lugar dos espíritos bom. E lá continuamos a trabalhar, a estudar e evoluir, nunca para. O céu é o estado de consciência da pureza. E o inferno é o estado da consciência de maldade. Quando Jesus estava falando do céu, era para que nós tirássemos todo o mal que existe dentro de nós. E quando ele falava do amor, é para nós exercitar todo o sentimento de amor que nós podemos e alcança fazer. Então, esse é muito interessante o que Jesus falava para nós. Evangélico? Que bom. É espírita? Que bom. Mas é católico? Maravilhoso. Não importa a religião. O que temos que ter é conhecimento. Deus é único, e justo e perfeito. Todo poder, toda bondade.
308. A questão lá no Livro dos Espíritos ainda. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que ele acabou de deixar. Ele se lembra dessa última encarnação, das encarnações e da última dele? Será que ele se lembra? Com certeza deve lembrar, né? Vamos ler a pergunta aqui também daqui a pouquinho, porque é bom entender a pergunta e é bom entender também a resposta. Então, é muito interessante, gente. Esse livro, ele é fantástico. Tem tudo o que precisar aqui, ó. Tudo aqui dentro. Então, falando assim, o espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que ele acabou de deixar. Será que nós lembra? Fica um traço ligado, né? Porque família a gente não esquece, né? Mas eu acho que fica um sentimento, né? Vamos ver ali. Todo o seu passado se desenrola, todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas que o viajante percorre. No entanto, como dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos. Ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos. Acabando aqui. Lembra-se dele em razão da influência que tiveram sobre seu estado presente, quanto às primeiras existências, aquelas que se pode considerar como a infância. A primeira existência nossa no corpo foi como a infância do espírito. Perdem-se no vácuo e desaparecem na noite do esquecimento. Então, a primeira existência nossa foi na infância, de começar a usar um corpo. Então, isso aí já esqueceu, ficou para trás, não tem necessidade mais. A evolução da agora para diante é outra. Nós evoluímos, não precisamos lembrar daquilo mais. Nós precisamos lembrar, sim, que nós estamos no planeta Terra, que estamos estagiando aqui na Terra para uma grande evolução. E essa evolução depende de você, depende de mim, depende de todo espírita católico, evangélico, até mesmo aquele que não tem religião. Nós estamos fazendo uma cesta aí, então veio um amigo nosso aqui, eu fazia aula com ele, não estou fazendo não. Ele não tem religião, não acredita em Deus, mas ele exerce a função que Deus quer que ele exerça. Ele é caridoso, ele é amável, compreensível. Se você precisar dele, ele te assistencia. Então ele trabalha com Jesus, mesmo sem saber. E que sentido de mal ele tem? Nenhum. Ele tem uma evolução também. E nós esquecemos disso aí, de respeitar o direito dele, só por ele não acreditar em Deus. Mas o ato dele de amor? E o ato seu de amor? Aí eu vou desfazer de você porque você errou uma vez? Vocês vão desfazer de mim porque eu errei uma vez? Então, meus irmãos, vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo para colher no planos espirituais. O planos espirituais está nos esperando. E nós um dia vamos reencontrar, pode ter certeza. E aqui também, na hora que passar essa pandemia, nós estaremos juntos, palestrando, ouvindo palestra, tomando passe. E nós estamos confraternizando, com certeza, vai passar. Que Deus abençoe seu coração, meus irmãos. Muita luz para você. Pensa em estudar esse livro. Nós estamos estudando ele na casa. Liga para nós, vamos estudar junto. Se quiser, não é obrigado a estudar não. Mas conhecer a verdade, um dia vamos ter de conhecer. Querendo ou não, vamos ser cobrados pela verdade do Cristo. Isso aí, ninguém foge dele. Essa evolução todo mundo vai ter. Querendo ou não, um dia vamos ter que evoluir. Fica aí um abraço no coração de cada um de vocês que está nos assistindo. E que Deus possa fortalecer, abraçar o teu coração neste momento.
Tem um copo com água na sua casa, coloca água aí, vamos fortificar as águas. Aqui já tem um copinho. A espiritualidade vai na sua casa. Somos anjos, nos fala anjo, nós falamos os espíritos de luz. E eles então vai à sua casa, chegou na hora de nós encerrar nosso trabalho. Obrigado pela participação. E eu quero pedir neste momento a Jesus, através de nossas orações, Senhor Jesus, permite que os bons espíritos neste momento adentrem sobre a casa de cada um desses irmãos que está nos assistindo. Leve a esta pessoa, Senhor Jesus, o conforto espiritual. Afasta, Senhor Jesus, as influências materiais do corpo que as doença. Espírito amigo de luz, enviado do Cristo, acalma este coração, Senhor Jesus. Tranquiliza a mente, Senhor Jesus, e arranca a maldade do coração, da mente, e purifica, Senhor Jesus, esse espírito. Que nós, Senhor Jesus, caminhamos cambaleando, mas fortaleça, Senhor Jesus, para que nossos passos sejam fortes. Acalme nós, Senhor Jesus, nosso coração. Tranquiliza cada um de vós. E nesta oração pedimos para que essas águas sejam frutificadas, Senhor Jesus, e sirva de remédio para nossos males. Também, Jesus, que a nossa mente cria neste momento energias com um passe fortalecedor. Que esta oração, Senhor Jesus, seja um passe magnético, acalmando o nosso espírito, nosso corpo, vosso coração. Ser convosco, Jesus, em todos os momentos de vossa vida, neste momento tão difícil que estão passando, fortaleça o vosso espírito e vosso corpo também. Que a tua luz esteja convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Muita paz a todos. Que tenham uma boa noite. E quarta-feira estaremos juntos novamente aqui. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado por ceder a sua casa para nós estar juntos. Felicidade.